Saudamos a todos os queridos com a graça, com a paz, procedentes de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, quarta-feira, nós temos a oportunidade de estudar no livro de Salmos, como temos feito todas as quartas. E hoje nós estudaremos o Salmo de número 22, que é um salmo messiânico. É incrível observarmos como este salmo se cumpriu de uma forma clara, nítida, na pessoa de nosso Senhor Jesus. É um salmo que anuncia o sofrimento do Messias. Nós vamos falar com Deus em oração, aí onde você está, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por observarmos a maneira tão fiel que a Tua palavra se cumpre no decorrer dos anos. Agradecemos ao Senhor pelo acesso que nós temos ao estudo da Tua palavra e pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine, para que possamos compreendê-la como convém. Pedimos, Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã, na saúde física e, sobretudo, espiritual. Guarda aqueles que têm sido provados, que tenham o consolo do Senhor em seus corações. Oramos e suplicamos o favor Teu, em nome de Jesus. Amém. Nós acompanharemos uma mensagem musical e logo em seguida retornaremos para o estudo do livro, no livro de Salmos número 22. Dele por
Livro de Salmos, número 22, nós leremos do verso 1 até o 21. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, Senhor, tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Davi passou por situações muito pesadas em sua vida, em meio a guerras, sofrendo perseguições, mas por mais pesadas que sejam as situações que Davi tenha vivenciado, este salmo apresenta um sofrimento que extrapola o sofrimento vivido por Davi. Davi foi também exaltado como rei de Israel, mas este salmo também extrapola, especialmente na parte final deste salmo, extrapola também a exaltação e a glória de Davi. O que isso significa? Significa que este salmo se cumpre muito além da vida de Davi. De forma parcial, podemos dizer que ele se cumpre em Davi, mas de forma plena, este salmo se cumpre em Jesus, se cumpre no Messias. Tanto é que nós achamos várias citações deste salmo aplicadas à pessoa de Jesus no Novo Testamento, especialmente as citações referentes ao sofrimento do Messias. Martinho Lutero afirmou que este salmo é uma joia entre os outros salmos e que apresenta a profundidade do sofrimento do Messias. E ele afirma profundidade incapaz de caber em nossos pensamentos e em nossa compreensão. Nos versos 1 a 21, nós encontramos a descrição do sofrimento do Messias. Já nos versos 22 até o verso 31, nós achamos a exaltação do Messias. Hoje, nós vamos nos dedicar ao estudo dos versos 1 a 21, que apresentam os sofrimentos do Messias. Posteriormente, nós estudaremos dos versos 22 a 31, que falam a respeito da exaltação ou da vitória do Messias. Vejamos, então,
algumas características do sofrimento do Messias apresentados por Davi neste salmo, nos versos 1 a 22. Nos primeiros 5 versos, Davi apresenta o Messias abandonado por Deus. Aí, logo no início, no primeiro verso, inicia dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Estas são as mesmas palavras proferidas pelo Senhor Jesus quando se achava na cruz e clamou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? O escritor e teólogo Boyce afirma: ser abandonado significa eclipsar a luz do semblante de Deus e a sensação da presença divina, que foi o que aconteceu com Jesus, quando ele sofreu a ira do Pai contra o pecado por nós. Quando Jesus se sente abandonado e clama: Deus meu, por que me desamparaste? A luz do semblante de Deus e a própria sensação da presença de Deus estavam eclipsadas, de forma que o Messias, naquele momento de sofrimento, não podia contemplar com nitidez a luz do semblante do Pai, e nem tampouco desfrutar da sensação da presença do Pai. Ele se sentiu ali abandonado, porque se fez pecado, e se fez pecado por nós. Spurgeon afirmou que era necessário que ele sentisse a perda do sorriso do Pai, e que no lugar do sorriso do Pai, experimentasse o peso da ira que recaiu sobre ele. Em lugar do sorriso do Pai, o Senhor Jesus experimentou o peso da ira que recaía sobre ele em função de sofrer naquele momento os nossos pecados, porque ele levou sobre si as nossas iniquidades. Mas é bom observarmos no verso 3, que apesar de sentir-se abandonado pelo Pai, o Senhor Jesus, o Messias neste texto bíblico, cultivava a perfeita compreensão da santidade do Pai e de que o Pai está entronizado. Significa que houve uma compreensão de que o Messias passou por tudo isso em função dos nossos pecados, que perdera essa comunhão com o Pai, sentiu-se abandonado pelo Pai em função da santidade do Pai, que não podia conviver com os pecados que ele carregava naquele momento. Não os pecados dele, mas os meus e os seus pecados. Contudo, percebe o Messias que o Pai estava entronizado em seu reino, em seu governo, e que, portanto, nem a morte mesmo poderia derrotar o Messias que ali estava, porque ali estava a serviço do Rei, a serviço do próprio Pai. Houve ali o alimento da certeza, como vemos nos versos 4 e 5, que da mesma forma que os servos de Deus no passado foram ouvidos em seus clamores e socorridos pelo Pai, a convicção de que Davi e o próprio Messias seria também socorrido em seu clamor. Os versos 4 e 5 expressam essa confiança no socorro. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Faz muito bem nós olharmos a história dos nossos irmãos na fé, que no passado enfrentaram também as suas lutas, as suas provas, as tribulações, mas nestas circunstâncias eles ergueram a Deus os seus olhos, clamaram ao Senhor e foram socorridos pelo Senhor em tempo oportuno. No meio das nossas lutas, no meio dos nossos sofrimentos,
É muito bom nós olharmos a experiência dos servos de Deus do passado, que também enfrentaram adversidades, clamaram ao Senhor, foram ouvidos e socorridos, e hoje nós temos a bênção de olhar o passado, não apenas os nossos irmãos, mas de uma maneira especial, olhar para o Messias, que na cruz sentiu-se abandonado, que clamou ao Pai, e que no momento certo foi socorrido pelo Pai. É verdade que ele desceu à sepultura, mas ali não permaneceu, ressuscitou em poder e glória e foi elevado às alturas, concluiu a sua obra, a sua missão, de uma maneira triunfante. E mediante a fé em Jesus é que nós caminhamos na certeza de como ele se levantou da sepultura, se ergueu dentre os mortos. Nós também seremos erguidos pelo poder e pela graça do Senhor, quando nós enfrentamos as várias situações que tendem a lançar-nos por terra. Cremos no Deus que nos ergue em seu poder e em sua misericórdia. Embora o Messias aqui tenha sentido-se abandonado, tenha clamado, Deus meu, por que me desamparaste? O abandono que ele sente não foi razão suficiente para decidir-se de maneira precipitada a abandonar o Pai. Em momento algum nós vemos esta dúvida no Messias, pelo contrário, vemos a perseverança de alguém que veio ao mundo com uma missão definida, se sujeita a esta missão e em perseverança realiza esta missão mesmo sentindo-se abandonado pelo Pai. Versos 1 a 5 apresentam o Messias abandonado pelo Pai. Este abandono sofrido por ele teve como objetivo proporcionar a companhia divina a cada um de nós, de forma que jamais sejamos abandonados, de forma que possamos pensar em uma companhia eterna com o Senhor no reino da glória. Jesus veio ao mundo, foi abandonado, foi à cruz, desceu à sepultura, exatamente para levar consigo os nossos pecados e nos proporcionar comunhão permanente e eterna com o Senhor. É necessário estarmos unidos em fé ao Senhor Jesus Cristo. E quando você sentir-se só, quando você se achar solitário, entristecido, quem sabe abatido, ou pensar que ninguém se preocupa com você, com suas dores, problemas e lutas, lembre-se, nós servimos a um Deus que experimentou o abandono na cruz, para que nós jamais possamos nos sentir abandonados, porque o Senhor nos faz companhia, é presente nas nossas vidas. Os versos 6 a 11 apresentam o Messias ridicularizado pelos homens. Ele inicia aí no verso 6, se apresentando e se sentindo como verme. Veja, abaixo dos anjos, abaixo dos próprios homens, o Filho de Deus, Rei da Glória, se sente como um verme. Aquele mesmo que nas Escrituras é apresentado como o grande eu sou, que não carece de complemento, que em seu poder e glória abarca todas as coisas, se sente como um verme, desprezível, e assim foi tratado pelas pessoas como encontramos na descrição neste salmo. Foi zombado por aqueles que meneavam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, o Senhor que o livre. E interessante, esse desprezo sofrido pelo Senhor Jesus na cruz. Era a festa da Páscoa, havia um grande trânsito de pessoas em Jerusalém, procedentes de várias regiões do reino ou do Império Romano. As pessoas passavam por ali e zombavam de Jesus. Os próprios malfeitores, um deles zombava de Jesus, dizendo, se és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Os guardas zombavam, e o evangelista Mateus, no capítulo 27, 39, descreve
esse desprezo sofrido pelo Senhor Jesus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Cumprimento claro do Salmo 22, as pessoas desprezando, zombando de Jesus, enquanto ele ali estava na cruz, sofrendo a punição pelos nossos pecados, o eterno e glorioso Filho de Deus, o Santo, se fazendo pecado por nós, pecadores. Mas este Salmo, embora apresentando o Filho de Deus, sendo zombado pelos homens, este Salmo revela também a confiança na fidelidade divina. O verso 11 mostra que havia uma confiança no Deus fiel. Havia uma confiança no socorro que vem de Deus. E que existe uma suficiência em Deus que é única. Entende o salmista que somente o Senhor pode operar o livramento e não outro. Compreensão, uma sensatez de quem entende que soberano é somente o Senhor. As pessoas se enganam atribuindo poderes ao ser humano, a instituições várias, e esquecendo que soberania pertence somente ao Senhor. E a nossa fé está posta neste que é suficiente para nos socorrer. Ele é suficiente, não outro. E era esta a confiança do salmista neste salmo. Então nós achamos dos versos 1 ao 5, o Messias abandonado, dos versos 6 a 11, o Messias ridicularizado pelos homens, e tudo isso se cumpriu perfeitamente quando o Senhor Jesus foi crucificado. Mas dos versos 12 a 21, nós encontramos o Messias exposto a perigos reais. E ele ilustra estes perigos vividos, mostrando que estava cercado pelos touros de Bazã, por leões. Bazã era uma região de criação de gado, onde o gado prosperou extraordinariamente, os touros eram fortes. O Messias estava cercado por pessoas vis, por pessoas violentas. E ele se vê como se estivesse cercado pelos touros de Bazã, pelo leão. Leão é conhecido pela sua capacidade feroz em despedaçar as vítimas, mas é bom também nós lembrarmos aqui que Satanás, o diabo, é comparado na Bíblia ao leão, que anda em derredor do seu povo, procurando a oportunidade para alcançar, para atingir o povo de Deus. Anda em derredor do povo de Deus. Portanto, o Messias ali se vê exposto a perigos reais. E colocam isso, o salmista coloca estes perigos em miúdo, quando diz: derramou-me como água, os ossos se desconjuntaram, o coração se derreteu como cera, o vigor secou-se como um caco de barro, estava deitado no pó da morte, cercado por cães malfeitores, que as suas mãos e os seus pés foram traspassados. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus, cercado pelos malfeitores. Os seus pés e as suas mãos traspassados pelos pregos, pelos cravos na cruz. As suas vestes repartidas, deitaram sorte na sua túnica. Tudo isto se cumpriu em detalhes, quando sortearam as vestes de Jesus. A túnica de Jesus, repartiram suas vestes. E essa seção, que mostra todos os perigos e sofrimentos que o Messias esteve exposto, se encerra quando dos versos 19 a 21, o salmista mostra a confiança no Senhor,
a petição para que o Senhor o livrasse de todos estes perigos, de todos estes males e de todos estes sofrimentos. A partir do verso 22, muda a tonalidade. Se até o verso 21 nós temos a descrição do sofrimento do Messias, que foi abandonado pelo Pai, que foi ridicularizado pelo povo, que foi exposto a perigos reais, a partir do verso 22 nós encontramos o processo de exaltação do Messias, que passou por tudo isso, mas não foi retido pelo poder do mal, nem pelo poder da morte. Ressuscitou em poder e em glória. Queremos concluir esta palavra dizendo: era necessário que o Messias passasse por todo este sofrimento. Se um sofrimento deste nível é difícil para o ser humano, imagine para o Filho de Deus, que jamais conheceu o pecado em sua santidade e glória, o qual abriu mão de toda esta glória para viver e assumir uma natureza humana, mas se submeter também a injustiças e sofrimentos como estes. Tudo isto pela expressão do amor de Deus para conosco. Amor que não se resumiu em sentimento, amor que se mostrou pelas atitudes, mas também amor que espera de nós respostas. Quais as respostas se espera de nós? A resposta da fé, mas também uma fé que não se restrinja a sentimentos ou palavras, mas uma fé que se mostre em atitudes. Quais atitudes? Arrependimento dos pecados, mudança de vida, adesão à igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ser batizado, publicar a fé, servir ao Senhor, prestar culto ao Senhor, ser um servo de Deus, obediente ao Senhor, pregar o Evangelho. São evidências de que nós participamos sim dos sofrimentos de Cristo Jesus e caminhamos para participar da glória de Cristo. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Pai, em o nome de Jesus, nós te damos graças. Quando achamos na tua palavra a demonstração e a manifestação do teu amor e compaixão para conosco. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós e ajuda-nos, Pai, para que este sofrimento de teu Filho Jesus possa se aplicar a nós, na nossa redenção, na nossa caminhada de fé, até a glória na tua presença. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos, a todos os amigos, fortalecendo-nos em comunhão cristã e guiando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Eu sei